Hoje, nós concluímos a série Dinheiro, Conflitos e Soluções. Nós vimos nessa série a intensa relação do dinheiro com a espiritualidade. Na primeira parte, quando nós falamos do meu dinheiro, minha adoração, nós vimos que Jesus apresenta o dinheiro como um Deus rival, um Deus a ser adorado. Jesus nos diz, ou você adora o dinheiro, ou você adora o Senhor. Na segunda parte, cujo título foi Meu Dinheiro, Minha Santidade, Jesus nos ensinou que o dinheiro é algo santo para Deus. E é exatamente por isso nós devemos tratar o dinheiro como uma área espiritual de nossas vidas, não simplesmente como uma área material. Depois, na terceira parte, Meu Dinheiro, Minha Vida, Jesus nos ensinou que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. E nós vimos que Deus promete prosperidade àqueles que são fiéis a Ele nos aspectos, nos assuntos financeiros. Domingo passado, na quarta parte, Meu Dinheiro, Minha Decisão, nós aprendemos três coisas. Aprendemos que nós não podemos permitir que o amor ao dinheiro sufoque a graça do Evangelho nas nossas vidas. Sufoque como um espinho que sufoca a semente, a planta que está ali para dar frutos. Vimos também que nós devemos matar a nossa cobiça. Devemos eliminá-la pela raiz. Ela não pode dominar as nossas vidas. O nosso desejo de possuir coisas. E vimos que nós devemos cumprir todas as nossas obrigações como cidadãos da sociedade, confiando no Senhor, não confiando em nós mesmos, não confiando em outras pessoas ou no que o mercado diz a respeito da área que nós atuamos e que é fonte da nossa renda. Hoje, nós vamos concluir a série falando sobre meu dinheiro, meu futuro. E meus amados irmãos, uma das falas de Jesus sobre dinheiro, uma das mais conhecidas, e eu deixei para a conclusão propositalmente, Jesus fala da nossa relação com o dinheiro e o futuro, tema da nossa reflexão dessa noite. Acompanhe comigo o texto de Mateus 6, apenas 3 versos. Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Uma coisa importante para nós entendermos esse texto é, Jesus não é contra poupar. Jesus não está dizendo que é proibido você ter uma caderneta de poupança ou investir em alguma coisa pensando no futuro. Não é pecado, não é proibido. O foco aqui desse texto não é esse. O que Jesus quer nos ensinar é que o nosso coração sempre vai seguir o nosso dinheiro. Em hipótese alguma, por causa do pecado que habita em nós, irá acontecer o contrário disso. Nessa relação, é o dinheiro quem manda. O nosso coração, normalmente, quase sempre, vai seguir o dinheiro. E essa realidade nos apresenta 3 perigos que Jesus nos apresenta aí nesse texto. 3 perigos de ter uma vida focada em acumular tesouros, em acumular dinheiro nesta terra. A primeira que Jesus traz como ilustração é a traça. Quando nós pensamos em traça, nós pensamos imediatamente em nossas roupas. Porque a traça é aquele bichinho que normalmente fica nos nossos armários.
E essa época do ano que começa a esfriar um pouquinho mais, a gente começa a tirar dos armários aquela roupa bonita, que aquele parente que nos ama trouxe de Paris para nós. Mas como ele trouxe de Paris e nós vivemos num país tropical, você colocou lá no armário com uma grande expectativa daquela época do ano, em que fará um friozinho em Santa Bárbara do Oeste, ou aonde você mora, para você usar então aquele casaco, aquela blusa que veio de Paris, uma grife famosa. Só que aí, depois de meses guardada, a roupa você tira para usar e você descobre que as traças agiram sobre aquela roupa cara. A traça simboliza aqui, quando a gente pensa nesse aspecto do vestuário, simboliza o que nós não usamos e perdemos. Quantas coisas você já adquiriu na sua vida que você não usou e você acabou perdendo? Isso pode acontecer toda semana, dependendo da quantidade de comida que você compra, faz e não come. Nem dá para ninguém comer. Isso pode acontecer com a sua roupa, isso pode acontecer com seus objetos tecnológicos, com a sua maquiagem, com seus sapatos, enfim. A traça está sempre presente. Jesus apresenta uma outra figura, a ferrugem. A ferrugem nos traz essa ideia de desvalorização. É inevitável, especialmente quem mora em locais úmidos ou próximo do mar. Você pode ter todos os cuidados, passar todos os produtos. Coisas que enferrujam, inevitavelmente vão enferrujar com o tempo. Ela se desvaloriza. Não adianta você querer vender algo enferrujado com o mesmo valor de um novo. Não é a mesma coisa. A pessoa guarda, o simbolismo é esse. A pessoa guarda, mas com o tempo perde o seu valor. Embora não seja a ação da ferrugem, o exemplo que eu vou dar, mas nos ajuda para pensar sobre esse aspecto que Jesus está falando, o famoso guardar dinheiro embaixo do colchão. Então você pega, existem várias histórias, mundo afora, Brasil e mundo afora, de pessoas que guardaram tesouros embaixo do colchão, por exemplo, cruzeiros. E o tempo se passou e a moeda mudou, e hoje aqueles cruzeiros só têm um valor para o museu, e ainda assim é baixo. Perdeu. Enferrujou. Eu guardei para usar um dia, só que a ferrugem corroeu, no caso do exemplo de Jesus. O terceiro problema, o perigo que Jesus nos apresenta são os ladrões. E de ladrão a gente entende, né? A gente é brasileiro. A gente entende exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Não estou dizendo isso porque nós somos ladrões, estou dizendo isso porque nós, infelizmente, vivemos num contexto de muita violência, de muitos furtos, de muitos roubos. Crime no Brasil é algo que nós estamos sobre um risco frequente. É na rua, é em casa, é na política, é no seu carro, é na sua moto. Não há lugar onde você está seguro. Porque sempre, quer em países com problemas de segurança como o nosso, ou em países ditos mais seguros, sempre estaremos sujeitos a ladrões. Aonde que Jesus quer chegar aqui? Jesus está querendo nos dizer o seguinte: meu discípulo, diz Jesus, não faz sentido você colocar a sua esperança, a sua confiança nessas coisas, em tesouros, em dinheiro desta terra. Não faz sentido você colocar o seu coração em coisas que perdem valor. Eu vou gastar a minha vida inteira, eu vou estudar, eu vou fazer pós-graduação, eu vou fazer estágio, aí eu vou crescer na empresa. E a missão da minha vida qual é? Ganhar dinheiro. Para quê? Para comprar coisas. Para quê? Não que isso seja ruim, pelo contrário. Tem o seu valor, mas o problema é aonde está o nosso coração, porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração.
Segundo Jesus, você agir assim é você ser um insensato. Você não agirá com sabedoria. O ponto-chave aqui que cabe uma pergunta para nós é: onde investir? Estamos falando de dinheiro nessa série. Jesus está falando de tesouros, de investimento, de guardar aqui, guardar ali. O ponto é, onde devemos investir? No mundo moderno que nós vivemos, ou pós-moderno, nós temos o que nós chamamos das consultorias. Tem consultoria para tudo. Você contrata, você paga por uma consultoria. Por exemplo, você quer abrir uma empresa, você contrata uma consultoria para fazer uma análise antecipada se aquilo que você tem em mente é um bom negócio na cidade, no contexto que você está pensando em montar. Nós podemos ter consultoria na área financeira de nossas vidas. Temos consultorias contábeis, temos consultoria na área de empreendimentos, na área de imóveis, temos consultoria na área da advocacia, temos consultoria até na área da nutrição hoje em dia, temos consultoria com um personal trainer, é um consultor. O que significa um consultor? Qual é o objetivo de um consultor, de você contratar uma consultoria? É ele te orientar aonde você deve investir. Então uma nutricionista vai falar, olha, você coma isso, porque para atingir o seu objetivo, quer seja ganhar peso ou perder peso, ou ganhar massa, perder massa, enfim. É isso que você precisa, e você segue as orientações. E assim vale para todos os ramos da consultoria. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você contratar a consultoria de Jesus, eu pensei num nome para isso, Jesus Christ Consulting. Você contrata, opa, essa deve ser boa. Sabe como que ele vai te orientar? Você então contrata a consultoria de Jesus e fala, joia, aonde que eu invisto? Jesus vai dizer para você, invista no céu. É isso que esse texto diz. Invista no céu. Se você contratar outras consultorias, eles vão te dizer coisas do tipo, invista em bens, monte empresas, aposte no dinheiro, eles vão dizer. Fundos de investimento, ações, aplicações na bolsa. Eles dirão algo assim para você. Faça isso e o seu futuro estará garantido. Mas, segundo Jesus, este é um mau investimento para a sua vida. E é importante nós sabermos que o nosso coração, ele vai seguir a decisão de investimento que nós fizermos. Algumas pessoas têm crise na espiritualidade, não entendem a Deus, tentam ser cristãos, mas desistem, nunca se tornam discípulos. Porque eles não entendem de que, elas pensam que essas pessoas dominam os seus corações. O que Jesus está nos dizendo é que os nossos corações são indomáveis. Porque o pecado habita em nós. Então, tira o foco do seu coração e pensa aonde você vai investir na sua vida. Aonde você vai colocar o seu tesouro. Porque o seu coração estará onde estiver o seu tesouro. Percebam? Como a gente costuma pensar diferente de como Jesus quer que a gente pense. A gente pensa, não, o meu coração é do Senhor. Mas não adianta, você vai sair daqui, você vai ter desejo de comprar, de adquirir, de possuir coisas, e você vai perceber que o seu coração, apesar de você ter vindo aqui hoje, ele vai seguir esses teus pensamentos a semana toda, até domingo que vem você chegar aqui, aí o pastor vai relembrar o que falou domingo passado, você vai pôr a mão na testa e vai falar, puxa vida, eu sou um perdido mesmo, esse negócio de cristianismo não é para mim. Mas Jesus está dizendo para você e para mim, aonde nós devemos investir. Agora, Jesus ele é ainda mais drástico. Ele diz que, ele nos conta a loucura
loucura que é investir errado. E para isso ele conta a história de um rico insensato. Um conhecido texto também de Lucas 12, que diz assim: então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, presta atenção, porque que ele vai dizer para ele mesmo? Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E aí Jesus conclui, ao contar essa parábola, ele conclui dizendo: assim é que acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Meus amados irmãos, essa história de derrubar celeiros e construir outros maiores, a gente é tão desatento no texto bíblico que quando o texto bíblico chega em algum assunto assim rural, algum assunto relacionado à agricultura, e os textos bíblicos fazem muito isso, de Gênesis a Apocalipse, a gente fala assim: não, isso aí não é comigo, porque eu nem gosto do Globo Rural, que passa domingo de manhã. Quando passa o Globo Rural, eu estou na escola dominical. E eu nunca tive terra, então, isso aí... E aí a gente perde o valor do que Jesus está nos dizendo. O fato, meus amados irmãos, é que derrubar celeiros e construir maiores está muito, muito, muito relacionado com as nossas vidas modernas. Você sabia que tudo, absolutamente tudo que nós compramos, tudo, tem data para parar de funcionar? Tudo. Sabia disso? Existe. Antigamente não era assim. Antigamente nós comprávamos coisas que eram duráveis. E às vezes você fica resmungando, né? Nossa, hoje as coisas são tão caras e o negócio quebra rápido. Você sabia que as coisas são planejadas para funcionar assim? Existe um conceito industrial que chama obsolescência programada. Está aí o verbete da Wikipedia que diz: obsolescência programada é a decisão do produtor de propositadamente desenvolver, fabricar e distribuir um produto para consumo de forma que se torne obsoleto ou não funcional, especificadamente para forçar o consumidor a comprar a nova geração do produto. Então isso é oficial? O que eu sempre suspeitei é oficial? É oficial. O mês passado, a Apple, um dos diretores da Apple, em uma entrevista, ele afirmou que todos sabíamos. Ele afirmou: todo produto da Apple, todo iPhone, iPad, MacBook, iMac, todo produto da Apple é desenvolvido para durar 2 anos. Depois de 2 anos, você vai atualizar o sistema, vai ficar lento, a bateria vai começar a não carregar como não carregaria. Por quê? Porque nós queremos, ele falou, que depois de 2 anos você compre um novo iPhone. Detalhe, um iPhone no Brasil hoje custa de 3.000 a 4.000 reais. Aí você parcela em 24 meses, e quando você terminar de pagar essas 24 vezes, você já compra um outro de novo. É isso que eles querem. Vocês sabiam que as nossas lâmpadas, aqui no nosso espaço nós já temos lâmpadas de LED, lâmpadas modernas, mas aquelas lâmpadas incandescentes, você sabia que existe tecnologia para uma lâmpada daquela durar anos? Quando a lâmpada foi criada, o filetezinho lá, que tem a explosão lá e dá luz,
ela foi criada para durar anos. Mas a indústria falou, mas como que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Então vamos fazer uma modificação no projeto original para que a lâmpada não dure muitas horas. Porque a lâmpada é calculada em horas, né? 1000 horas, 2000 horas, 10.000 horas. E fizeram propositalmente. Percebam como essa história do celeiro e construir um maior e destruir tudo e construir outro não é algo distante da nossa realidade. O que para este rico, o que é diferente? O que para este rico da história era considerado insensatez, para nós virou um modus operandi. Na nossa cultura, nos tempos que nós vivemos, o que antes era insensatez, hoje virou comum. As coisas não duram mais, é algo natural, é algo normal. Muitos aqui já nasceram nesse contexto. Muitos aqui não sabem o que é ter um carro, um relógio, um computador que dure muitos anos. Já nasceram. É o efeito China. É a cultura do descartável. Há 2 anos a gente fez uma série de mensagens sobre isso. Eu uso, olha aí a cultura descartável. Eu uso, eu jogo fora, eu compro outro. Aí a setinha vai de novo. Eu uso, eu jogo fora, eu compro outro. Aí esse outro que eu comprei, eu uso, eu jogo fora, eu compro outro. Nós estamos inseridos nessa cultura. Agora, o que eu quero que você perceba é que eu não estou falando de óculos, celulares, relógios, carros. Nós estamos aqui para falar de coisas espirituais. E eis aqui o problema. Essa cultura do descartável afeta a nossa espiritualidade, afeta os nossos relacionamentos. Porque aí eu começo a me relacionar com pessoas, só que essas pessoas se tornam descartáveis para mim, ou seja, eu uso essas pessoas enquanto elas me são úteis. Quando elas não são mais úteis, eu parto para outra. E aí nós começamos a tratar Deus como se fosse um objeto de consumo. E pior, um objeto de consumo com obsolescência programada. Ou seja, eu preciso de Deus, mas eu preciso de Deus por um tempo. Deus não vai ficar o tempo todo no meu pé e também eu não quero Deus no meu pé o tempo todo. Então, vamos fazer igual a Apple. Deus, vamos fazer um contrato. Eu vou frequentar o Jardim América, vou frequentar os grupos de discípulos, vou ter comunhão com o Senhor por uns 2 anos. Depois eu me viro. Ou eu troco de Deus, se o Senhor não estiver me atendendo bem. Note como essa cultura afeta. Isso aprova, meus amados irmãos, de que o dinheiro é um assunto espiritual. Talvez uma das maiores provas está nesse texto que nós lemos. Porque este homem diz assim para ele mesmo, né? Olha lá, o verso 19 nos apresenta essa frase. E direi a mim mesmo, assim está na NVI. Nas versões Almeida, este verso aparece assim. Então direi a minha alma. Por quê? Porque a palavra que foi traduzida como mim mesmo aí, na NVI, é a psuque, que está relacionado com vida, ou fôlego da vida. O seu significado no grego é algo que vai além do exterior. É algo íntimo do meu ser. A minha alma ou o meu coração. O coração segue o dinheiro. Olha o que este homem afirma no texto. Então direi à minha alma, então direi ao meu coração, então direi a mim mesmo. Ele está relacionando os seus bens, as suas posses com a sua alma, com a sua vida íntima, com o seu ser. Meus amados irmãos, Jesus chama isso de loucura. Louco ou insensato, como aparece na NVI. Este homem achava que por possuir muitos bens a sua alma descansaria no futuro. Sabe por que ele achava isso? Porque as riquezas enganam o coração. Vocês já ouviram isso em algum lugar?
No episódio anterior da nossa série, nós vimos. Olha lá, Marcos 4. Outros ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Se você não ouviu, ouça nas redes sociais a mensagem número 4 dessa série, que a gente faz a reflexão nesse texto. O fato é que este é o retrato das pessoas ricas. Pessoas ricas pensam que não precisam de Deus, porque para elas o dinheiro substitui a Deus. O dinheiro proporciona uma vida confortável. O dinheiro resolve todos os seus problemas. Seja sincero, sendo você rico ou não, você nunca pensou assim? Você briga com a sua esposa, aí você fica pensando, por que eu briguei com a minha esposa? Aí você fala, pô, se eu tivesse dinheiro eu não teria brigado com a minha esposa. Porque o motivo, na verdade, foi o dinheiro. Louco! Ah, por que eu estou chateado? Por que eu estou chutando até o cachorro hoje? Ah, é porque eu tenho que pagar um boleto amanhã e eu estou estressado com isso. Mas se eu tivesse dinheiro, eu não estaria chutando o cachorro. Louco! O dinheiro não é a solução para os seus problemas. Pensar assim, é isso que você precisa entender. Pensar assim torna os seus problemas com Deus ainda maiores. Porque nós nos iludimos confiando no dinheiro, não confiando em Deus. Por isso o texto diz, esta noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Ou na versão Almeida, esta noite pedirão a sua alma. Como cantava uma famosa banda de rock evangélico da década de 80, 90, Cats Barnea. Johnny, Johnny, esta noite, Johnny, pedirão a sua alma, dizia o refrão dessa música. E depois eles fizeram uma outra música que foi a conversão do Johnny. Meus amados, o que eu quero que a gente entenda ao concluir essa série é que Deus pode nos dar abundância. Mas o objetivo é compartilhar. O objetivo nunca é guardar, como diz o verso 21 aí. Guardar para si as suas riquezas. E olha para o seu coração aí. E seja sincero. Todos nós não pensamos assim? Ah, se eu tenho alguma riqueza, seja muito ou pouca, eu quero guardar para mim. A grande marca do pecado é o nosso egoísmo. Foi o egoísmo que levou Adão e Eva a pecar. E todos nós fomos afetados. Pensar em nós mesmos. Pensar em sermos Deus. Tem uma frase famosa aí, né? Quando tem algum movimento hoje em dia, a gente fala assim, todos somos Charlie, todos somos não sei o quê, todos somos isso, todos somos aquilo. A melhor frase para o ser humano seria você colocar assim uma camiseta estampada, todos somos egoístas. Retrata a nossa realidade. Sabe por quê? Porque nós pensamos que a gente sempre, assim é o nosso pensamento, a gente sempre acha que a gente precisa de um pouquinho mais de conforto. A gente sempre acha que a gente precisa de um pouquinho mais de segurança. Mas o fato é que a Bíblia nos diz que os nossos recursos não são os nossos recursos. É Deus quem nos dá os nossos recursos. E Deus não nos dá esses recursos que nós temos apenas para o nosso bem-estar. É por isso que nós não devemos ser o famoso mão fechada, né? Ou, tem uma outra expressão, mão de vaca. Né? Porque mão de vaca não tem como fechar. Pata de vaca, né? Fulano é mão de... Tem ótimas piadas sobre isso, mas eu sou um péssimo piadista e mesmo se fosse bom, eu não contaria aqui. São pessoas que, na verdade, têm um problema no coração. O mão fechada
ele tem esse título porque ele tem um sinal exterior de, na verdade, um coração fechado. Porque ele quer guardar para si, como está aí no texto. Ele não quer compartilhar, ele acha que tudo é dele. São pessoas que são ricas para o dinheiro, mas são pessoas que são pobres para Deus. O texto fala disso no final aí. Porque elas escolheram o Deus errado. E elas estão servindo muito bem esse Deus. Servindo dinheiro. Estão adorando o dinheiro de forma perfeita. O problema é que é o Deus errado. O que eu quero que você perceba nessa série toda é que tudo gira em torno de uma decisão. Tudo gira em torno de uma escolha. E o que Jesus está dizendo é, olha, esse caminho que você está tomando é um péssimo investimento para a sua vida ou para o seu futuro. Por isso, meus amados irmãos, essa série falou o tempo todo sobre dinheiro, mas o objetivo principal nunca foi você ficar rico financeiramente. O objetivo principal sempre foi você se tornar rico para com Deus. Verso 21. Agora, deixa eu quebrar um paradigma aqui. Mesmo falando financeiramente, todos nós aqui nesse auditório, e talvez você que me escute, nós somos ricos. Deus tem nos feito ricos. Eu quero que você entenda o ponto que eu quero chegar. Em comparação com a população, com a maioria da população mundial, nós somos ricos. Em comparação com a maioria da população brasileira, nós somos ricos. Nós estamos na região mais rica do país. São Paulo e o interior de São Paulo. O estado como um todo. Nós estamos numa das regiões mais prósperas e de melhor qualidade de vida. Inclusive a nossa cidade. Eleita, todo ano ela está entre o top 10 das melhores cidades para se viver neste país. Nós temos saneamento básico. E vamos até um pouquinho além do básico. Temos alguns confortos, alguns luxos nas nossas casas. Nós temos acessos fáceis a grandes centros mundiais. Nós temos tecnologia nas nossas mãos. Nós temos transporte. Eu não estou dizendo que tudo é perfeito. Eu estou dizendo que nós temos. Nós temos acesso à segurança. Temos vários profissionais que estão me ouvindo aqui, que trabalham nessa área. Se eles trabalham é porque nós temos, e temos bem. Temos acesso à justiça, fóruns, juízes, advogados. Vivemos uma democracia, não numa ditadura. Ah, gente, nós somos ricos. Até a área da saúde pública, que é extremamente complexa no nosso país, se nós compararmos com a média mundial, podemos nos considerar ricos. Por isso, sendo ricos, Deus nos apresenta algumas exortações quanto ao nosso presente e ao nosso futuro. Ele faz isso por meio do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6. E olha só o que ele diz. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento, só que esse tesouro, olha para onde que é, para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida.
Rapidinho, vamos olhar para esse texto. Não ponham sua esperança na incerteza do dinheiro. Eu gosto da versão Almeida, aqui está em NVI. A versão Almeida diz assim, não coloque sua esperança na instabilidade do dinheiro. Eu gosto desse termo porque instável ou instabilidade é o maior temor do mercado financeiro. Quando você pensa em bolsas, quando você pensa em ações, quando você pensa em economia. Por exemplo, o momento atual. Você que está ouvindo esse áudio em algum momento do futuro, nós estamos exatamente em maio de 2016. Estamos a 2 dias da possibilidade de um impeachment presidencial. Entre outros motivos, por motivos econômicos. E o que está acontecendo no nosso país hoje? O país está literalmente parado economicamente. Porque os investimentos nacionais e estrangeiros, eles não acontecem no nosso país. Por quê? Ninguém sabe o que vai acontecer. Por causa da instabilidade. Por isso que nós oramos, para que Deus abençoe, para que um rumo seja tomado o quanto antes para a nossa nação. Para que os investidores possam ver estabilidade. Agora, o problema do dinheiro, meus amados irmãos, é que ele sempre vai trabalhar nessa incerteza, nessa instabilidade. E se você depositar a sua esperança nisso, isso significa, e talvez aqui esteja uma explicação para muitas atitudes e pensamentos seus em toda a sua vida. Se nós colocarmos a nossa esperança nisso, nós seremos pessoas instáveis. Quando vai tudo bem, a gente está bem. Quando vai tudo mal, a gente está chutando o cachorro. A minha felicidade, a minha alegria depende do meu saldo bancário. A instabilidade não é de todo ruim, né? Porque é instável, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quando está tudo em cima, é tudo bom. Mas o problema é que não tá, com o dinheiro você não vai estar sempre tudo ok. Não é garantia, é isso que Deus está falando aqui. Você sempre estará instável. Por exemplo, pessoas que ficaram ricas, mas acabaram perdendo tudo da noite para o dia. Qual foi o resultado? Desespero. Muitas, suicídio até. Por quê? Depositavam a sua esperança, depositavam a sua confiança no que elas tinham. Agora, o curioso é que não precisa ser rico para passar por isso. Você pode não ser rico, mas por um outro exemplo. A pessoa que perde o emprego e fica desesperada. Uma pessoa que perde o emprego e fica desesperada, normalmente é porque confiava no emprego, confiava no dinheiro e não no Deus, que é o sustentador. O texto também diz: pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras. Gente, boas obras com o dinheiro também. Porque assim, tem muita gente que tem posses e fala assim, não, boas obras é trabalho manual. É assim, é o pastor ou alguém chamar para pintar casas numa comunidade popular da nossa cidade, aí eu vou lá com o rolinho e pinto. Para com isso. Pega 10 mil, 20 mil, 30 mil reais que você tem na sua conta, contrata pedreiros, pintores. Isso é boa obra também. Boa obra não é só pôr a mão na massa, não, é pôr a mão no bolso também. Paulo está dizendo isso, pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras. As duas são válidas, usando dinheiro ou usando a mão de obra. Que mais? Sejam generosos e prontos para repartir. Muito curioso isso. Generoso, dar e repartir. Ah, aí vem o argumento, né, que a gente mais ouve como pastor. Ah, pastor, mas as pessoas nos enganam. A gente nunca sabe se a pessoa está sendo sincera com a gente. Problema da pessoa com Deus. Se a pessoa dá indícios de querer te enganar, tudo bem. Você pode ser prudente. Mas se você não sabe,
É melhor que você seja generoso do que não ser generoso. E se a pessoa estiver te enganando, ela não está te enganando. Ela está prejudicando. Você não vai ser prejudicado. Prejudicado será ela mesma. Porque ela está fazendo um ato contra um discípulo de Jesus, um servo de Deus, e a vingança pertence ao Senhor. E aí termina esse texto falando do nosso melhor investimento. Eu vou falar para vocês no final dessa série, joia, pastor, qual é o melhor investimento? Eu diria para você, faça uma poupança no céu. Abre uma caderneta de poupança no céu. É isso que Paulo fala aí, ó. Um firme fundamento para a era que há de vir. Eu gosto da versão Almeida nesse texto, que fala assim também, um sólido fundamento para o futuro. Então, meu dinheiro, meu futuro, significa você investir especialmente no céu, nas coisas que hão de vir. É extremamente delicado tocar nesses assuntos, nesse assunto que eu vou tocar, com poucos minutos. Eu preciso concluir essa reflexão. Mas só para dar uma palhinha, você vai encontrar na palavra de Deus recompensas no céu. Como assim, pastor? Não é só a salvação em Cristo Jesus? Para você não ser condenado, é. Mas a Bíblia é muito clara quanto a uma prosperidade no céu. Aí a pergunta que a afirmação que eu pergunta afirmativa que eu sempre faço. Nós temos aí 80, 90, 100 anos no máximo de vida. Desses 90 anos que você tem de vida, você gasta 70 trabalhando. Aí vem a pergunta de Jesus. Para quê? Essa noite pedirão a sua alma. O ponto é, o que te parece mais inteligente? Você gastar 70 anos da sua vida investindo em algo que é eterno? O que são 70 ou 90 anos quando você pensa em eternidade? Ou você gastar 70 anos da sua vida pensando em algo que é passageiro? Não estou dizendo para você descartar uma. As duas são importantes, mas qual te parece o melhor investimento? Esse é o ponto. Um firme, verso 19, desta forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. Investir no céu deve ser o fundamento para o seu futuro, porque só assim, diz o texto, alcançarão o quê? A verdadeira vida. Se não for assim, você vive uma vida falsa, uma vida de tolo, uma vida de louco, uma vida de insensato. Só assim. Agora, o amor ao dinheiro, meus amados irmãos, ao contrário, vai te levar ao orgulho. E eu não poderia, numa reflexão com o tema meu dinheiro, meu futuro, não entrar no livro de Apocalipse. Então eu quero rapidinho mostrar para você a orientação de Jesus para a igreja de Laodiceia. Essa é conhecida, é aquela que era morna. Olha o que diz o texto. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor, Jesus falando, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Agora, esse texto você conhece, né? Agora, talvez você nunca tenha prestado atenção na explicação de Jesus do motivo desta igreja ser morna. Verso 17, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aí Jesus diz, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Coisa terrível é ser uma pessoa morna diante de Deus. E Jesus está falando isso, eu estou falando Jesus porque fala o anjo, né? Eu estou associando com Jesus aqui, uma pessoa da Trindade.
Jesus está dizendo isso para Laodiceia, que era uma igreja. Jesus está falando isso para membros de igreja. Por que Jesus é tão duro com esta igreja? Por quê? Porque eles se perderam, e se perderam por causa das riquezas. Eram discípulos, mas se perderam por causa do amor ao dinheiro, ou colocar o dinheiro como um Deus. E essa frase é muito emblemática, né? Eles dizendo: estou rico, não preciso de nada. É exatamente o que nós pensamos, a maioria das pessoas. Se eu for rico, eu não preciso de nada. Só que eles não reconhecem que são miseráveis, que são dignos de compaixão. Aqui você pode ler assim, Jesus está comparando essas pessoas que se acham porque têm dinheiro. Digno de compaixão é um mendigo. Digno de compaixão é uma criança desnutrida. Sabe aquelas fotos que você vê de crianças desnutridas? É isso, digno de compaixão. O pobre eles são cegos, são nus. Agora, o que é maravilhoso, e por isso que a gente fala da maravilhosa graça, é que a graça de Deus prevalece sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas. Porque o meu amor e o seu amor não é um amor perfeito, mas o amor de Deus é um amor perfeito. Por isso, Jesus nos disciplina por amor. Estamos nos dias das mães, e vocês, mães, muitas vezes disciplinam seus filhos. Não é porque vocês querem o mal para seus filhos, mas é exatamente o contrário. Porque vocês amam, vocês disciplinam. Olha esse mesmo texto, o que Jesus diz, versos 19 e 20 de Apocalipse 3. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ele ainda está falando de Laodiceia. É o mesmo texto. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, há esperança. Vamos lá. Seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu sei que essa série trouxe uma carga emocional pesada para as nossas mentes e os nossos corações. Não pensem que não trouxe para mim também. Mas, meus amados irmãos, olha a palavra final de Jesus para nós. Ele falou isso para os membros da igreja presbiteriana de Laodiceia, um bairro lá de Santa Bárbara do Oeste. E ele está dizendo o mesmo para os membros e frequentadores da igreja presbiteriana Jardim América. Ou você que é membro de qualquer igreja está ouvindo esse áudio. A esperança. Eu repreendo, eu disciplino porque eu amo. Mas arrependa-se, eu estou à sua porta, eu estou batendo. Eu estou te explicando o que é o dinheiro. O dinheiro não é algo material somente, mas trate como uma área espiritual da sua vida. O nosso problema, meus amados irmãos, é quando nós amamos o dinheiro e passamos a acreditar que o nosso futuro está garantido se nós tivermos dinheiro. Nós acreditamos que nada nos faltará. Isso te lembra alguma coisa? Aí Jesus entra na nossa história e com amor ele nos repreende. E ele fala, olha, seja diligente, porque o dinheiro não é o seu pastor. O dinheiro não é o seu guia. Que como diz Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E atenção para depois do ponto e vírgula. Porque o Senhor é o meu pastor, leiam comigo, de nada terei falta. Não é o dinheiro que vai permitir que você de nada terá falta. O dinheiro vai te guiar para caminhos errados. Pastor, guia. Só o Senhor vai te guiar pelas veredas da justiça. Sabe por que o dinheiro atrapalha o nosso relacionamento com Deus? Eu já estou acabando. Quem tem muitas posses
não está acostumado a pedir. Quem tem muitas posses está acostumado a comprar. Pedir versus comprar. Eu compro as minhas necessidades. Eu me satisfaço com o meu dinheiro. Sabe como que isso afeta a nossa vida espiritual? Eu me afasto de Deus, eu não peço mais nada a Deus. Eu falo assim, não, deixa comigo, eu resolvo, eu pago as contas, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer hora extra, eu vou conversar com o meu chefe, pedir um aumento, não, vou colocar minha esposa para trabalhar. Você não pede, você compra. Você descobre que está com câncer, mas você não tem dinheiro para o tratamento. Aí você se mata para trabalhar para pagar o tratamento. Mas não pede a cura. Você quer comprar a cura. Sendo que se você pedir, ele pode curar. O dinheiro nos proporciona uma vida aparentemente boa. Mas o seu futuro é destruído. Você investe em coisas que vão acabar daqui a pouco. Daqui a pouco você vai estar dentro de um caixão. Rapidinho assim, ó. E aí? Louco. Louco. Eu quero terminar essa série apresentando um segredo para a nossa vida financeira. É um segredo mesmo, a palavra é essa, um segredo para a sua vida financeira. Eu sei, já estamos com o horário avançado, mas você fica aqui se você quiser saber só um segredo para a sua vida financeira. Se você não quiser, pode ir embora. Quem nos ensina esse segredo é o apóstolo Paulo. Está lá em Filipenses 4. Ele diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. E aí olha o que ele diz. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprendi o segredo de viver contente. Contente nos aponta para o que Paulo está dizendo. Paulo está falando sobre o contentamento. O contentamento é a nossa felicidade plena em todas as áreas da vida. O contentamento financeiro é você viver contente com qualquer realidade financeira. Não depende da circunstância. Esse segredo Paulo descobriu quando ele depositou a sua confiança. Sabe como é que continua esse texto? Eu não coloquei aí, não. Alguém sabe de qual é a próxima frase? Tudo posso? Naquele que me fortalece. Porque as pessoas colocam essa frase no carro, né? Na camiseta, mas não sabem o que Paulo falou antes. É isso aí que Paulo falou antes. Tudo posso significa não que eu serei rico, eu serei próspero, eu serei bem-sucedido em tudo. Significa que não importa se eu vou ser rico ou pobre, eu estarei sempre contente, porque eu descobri o segredo da vida. Depositar a minha confiança no Senhor e não nos meus bens. Agora, gente, no fundo, nós não queremos ser ricos. No fundo, nós queremos ser felizes. Por isso que Paulo está falando de contentamento. Esse é o ponto. A gente acha que adquirindo dinheiro a gente atinge a felicidade. Mas Deus é muito claro na sua palavra para dizer que a felicidade que o dinheiro proporciona, e ele proporciona sim, é uma felicidade parcial. Não é contentamento. Não é o contentamento. Então, nós precisamos entender que para ter felicidade, nós precisamos ter uma vida simples. Jesus nos chama para ter uma vida simples. Quer você tenha muito dinheiro, quer você tenha pouco dinheiro, o Evangelho nos chama para uma vida simples. É necessário nós desfocarmos nossas vidas das nossas vontades. Pode mostrar.
e focar as nossas vidas nas nossas necessidades. Vontade é aquilo que eu quero. Necessidade é aquilo que eu preciso. Deus promete suprir todas as suas vontades? Deus promete suprir todas as suas necessidades? Mostra pra gente. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mesmo texto de Filipenses 4, agora o verso 19. Quando você entender isso, quando você enxergar Deus agindo assim na sua vida, você vai viver mais feliz, você vai atingir o contentamento. Você vai deixar de adorar o dinheiro e vai adorar a Deus. Você vai deixar de amar o dinheiro e vai amar a Deus. Você vai entender que dinheiro não é uma área somente material da sua vida, mas que é uma área espiritual da sua vida. Então, para de buscar estas coisas, contentamento, nas fontes erradas. Porque essa série falou para você que o dinheiro, ele pode tanto trazer conflitos para a sua vida, como ele pode trazer muitas soluções quando você entende como que Deus age na sua vida nesta área. Desde o Éden, o ser humano desdenhou a segurança, a proteção, a provisão de Deus. E então, desde então, ele está em busca de paz, alegria, saúde e prosperidade. E ele acha que vai conseguir isso no dinheiro. Se o problema é espiritual, você acha que a solução está em coisas materiais? Não está. Converta os teus caminhos ao Criador. As suas atitudes, os seus negócios, as suas finanças, os seus consumos, as suas posturas. Para de sofrer por causa da área financeira. Para de sofrer buscando felicidade na sua vida. Se encontre com Deus. E por meio de Jesus, tenha uma nova vida. Afinal, o que está em jogo é o seu dinheiro e o seu futuro. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Nós estamos encerrando essa série, falamos muitas coisas. As reflexões foram longas, foram dezenas de textos lidos, refletidos. Coloque sua vida diante de Deus agora. Eu quero orar com você. Sua vida financeira, seus hábitos de consumo, suas vontades, suas necessidades. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a compreender a dádiva que o Senhor nos dá, de termos comunhão contigo, ó Pai. Ajuda-nos a compreender que no Senhor nós temos segurança financeira nas nossas vidas. Ajuda-nos a compreender que o Senhor supre todas as nossas necessidades. E às vezes até satisfaz algumas vontades nossas. Ajuda-nos, ó Deus, a lidarmos com a área financeira das nossas vidas, sob a perspectiva do Teu Evangelho, sob a Tua graça, sobre o Teu amor. Nós precisamos que o Senhor converta os nossos corações nessa área. Precisamos que o Senhor converta os nossos bolsos, para sermos sábios nas decisões que tomamos, para sermos generosos, para compreendermos que dinheiro é algo santo, que o Senhor criou para nos abençoar e abençoar outras pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.